final. Estava sentado em pose do lótus, enquanto estava no campo aberto rodeado de grama, enquanto era rodeado por bosques, mais bosques de árvores que cobriam quase todos os arredores. Alguns metros atrás de mim estava uma pequena, mas aconchegante casa de madeira, que mesmo sendo algo simples um pouco desgastada ainda, se dava para se sentir como se você estivesse em casa. Mas eu não estava sozinho, pois à minha frente, também sentado olhando para mim com curiosidade, estava um pequeno garoto de cabelos brancos com chifres pontudos negros, com olhos negros, com a pupila vermelha, com estranhas marcas negras que tinham em seu rosto atravessando seus 2 olhos. Esse garoto era Liebe, que estava olhando como eu estava meditando, enquanto a erva aos meus arredores ficavam mais vivas, enquanto começava a crescer várias flores bonitas com um ótimo perfume. Eu estava, além de absorvendo um pouco de energia natural dos arredores, eu ainda estava fazendo um pequeno presente para Lícita, deixando os arredores um pouco mais vivos, melhorando o ambiente do lugar, deixando ele menos solitário. Você por acaso é um mago que tem magia de natureza ou algo parecido? Mas se for assim, por que você não tem um grimório se você é um cavaleiro mágico? Liebe realmente estava bastante curioso sobre minhas peculiares habilidades. Durante minha estadia aqui eu falei algumas coisas sobre o mundo exterior, já que Lícita vive afastada das pessoas. Liebe não conhece muito sobre o mundo humano além desse lugar, já que em qualquer outro ele é caçado por ser um demônio. Então contei sobre o reino Clover, sobre os magos, sobre os cavaleiros mágicos, sobre alguns reinos e suas diferenças. Liebe, mesmo não gostando muito dos humanos por causa de suas experiências passadas, ainda assim se interessou bastante pelo que tem lá fora, mas ele não deseja deixar sua mãe sozinha, já que ela o cuidou muito. Ela não consegue se aproximar das pessoas sem começar a absorver a mana, a energia vital das pessoas séries, mas já faz algum tempinho que eu estou trabalhando em algo. Eu abro meus olhos, vendo os olhos curiosos de Liebe para dar uma pequena risada, dizer, bagunçando o cabelo do pequeno demônio da anti-magia. Não, Liebe, eu não tenho magia da natureza, apesar do meu poder ter um pouco a ver com ela. Mas sobre o meu grimório, bom, pode-se dizer que mesmo sendo um cavaleiro mágico de alto ranking sendo considerado se não um dos mais fortes cavaleiros mágicos do reino de Clover, eu não tenho um grimório. Eu digo esse último com um pequeno sorriso divertido, enquanto Liebe ficava um pouco surpresa por eu não ter um grimório. Ele pode até não saber muito coisa sobre o mundo humano, mas sabe que tanto para um humano quanto para um demônio, um grimório é um objeto muito valioso para amplificar sua magia, fazer os feitiços avançados além dos demônios poderem usar eles, especialmente os de 5 folhas, para fazer um contrato, ou usar esse grimório para sair do mundo dos demônios e descobrir que uma das pessoas mais fortes que Liebe conheceu no mundo humano e que poderia reprimir fazer piadas da cara de Lúcifer, um dos demônios mais poderosos do submundo, que muitos poucos demônios poderosos podem sequer o enfrentar por sua aura e poderosa magia. Descobrir que o homem que conseguia reprimir ele mesmo estando em uma forma debilitada por estar tentando entrar no mundo humano não tinha um grimório era realmente uma coisa para se impressionar. Mas se você não tem um grimório, então como você pode usar magia? Inclusive eu vi você usando magia de fogo para ajudar a mamãe a acender a fogueira. Eu paro de bagunçar o cabelo de Liebe para dizer, me inclinando um pouco para trás. Bom, Liebe, eu não venho do reino de Clover, também eu não vim desse país. Eu sou um estrangeiro que vive há muito tempo na aldeia da Folha, no País do Fogo, que ficava em outro lugar no mar. Juntando as palmas das minhas mãos, colocar elas no chão, começando a usar o elemento terra, o elemento de poeira, para começar a criar ao redor de mim Liebe uma pequena maquete de terra que mostrava a vilã da Folha com a cabeça dos 5 Hokages na montanha, enquanto Liebe via assombrado por eu também conseguir usar o elemento terra para criar essa representação incrível de algo que Liebe supôs que seria uma aldeia ou uma cidade humana. Do lugar de onde eu vim, nós usamos uma energia diferente, mas ao mesmo tempo tem uma certa similitude com a magia desse lugar. Enquanto eu estava falando, minha detecção percebeu como tinha alguém se aproximando de nós, mas eu não liguei pois sabia quem era. Então continuei contando mais sobre o chakra do mundo de Naruto.
O chakra é criado quando dois componentes, coletivamente conhecidos como estamina, são moldados juntos. A energia física, que é extraída a partir de todas as células do corpo e pode ser ampliada através de exercícios estimulantes. E a energia espiritual, que é extraída da mente consciente e pode ser ampliada através de estudos e meditação. Conforme essas duas energias tornam-se mais poderosas, o potencial e quantidade do chakra gerado também é elevado, interferindo diretamente no desempenho do jutsu utilizado. Produzido no interior de órgãos internos, como o coração ou cérebro, o chakra se espalha para todo o corpo através de um sistema circulatório, a rede de chakra, que é similar ao sistema cardiovascular. Espalhados ao longo da rede de chakra há pontos de pressão chamados tenketsu, por onde pode-se emitir chakra para fora do corpo, permitindo a realização de uma grande variedade de técnicas para que um jutsu seja realizado corretamente. Após o ninja produzir chakra o suficiente, é necessário que ele tenha um controle de chakra adequado para dedicar parte desse chakra e manipulá-lo com a ajuda de selos de mão. Se um ninja libera mais ou menos chakra do que o necessário para a ativação de um jutsu, este ficará instável e terá sua eficiência prejudicada. Eu faço um exemplo fazendo os selos de mão da cobra, do bode, do macaco, do javali, do cavalo. É por último o selo do tigre, onde eu esperei um pouco de ar para acumular chakra na minha garganta. É soltar uma grande bola de fogo para cima, que ficou queimando bastante até ser lançada pro céu, aonde explodiu em fogos de artifício, onde eu terminei dizendo olhando para a cara incrivelmente impactada, emocionado de Liebe, que parecia uma criança que viu algo genial. Que eu não posso negar que não foi, já que Liebe realmente é uma criança. Eu sou genial, é incrível. Narcisista de merda. Vai se fuder, Kurama. Essa é uma das quase infinitas possibilidades que se pode fazer como o chakra. É por conta dessa minha energia participar que eu não sou muito compatível com os grimórios. É por isso não possuo que provavelmente não tenha a capacidade de possuir um Liebe, compreendeu? Mesmo que realmente estava impressionado de como essa energia, que nunca ouviu falar, era realmente incrível. É que mesmo sendo muito similar com a mana, é a magia que ele tanto conhecia, o chakra parecia ser muito mais complexo do que parecia, além de parecer ser muito mais versátil que a magia que o mesmo já está acostumado em presenciar. Mas esse momento pensativo não durou por muito tempo, porque uma mão delicada e macia cobriu meus dois olhos, impedindo minha visão. É uma voz feminina. É divertida? Perguntou, bastante animada. Adivinha quem é? Eu ri um pouco pela pergunta para responder com um pequeno sorriso, divertido sem tomar muito a sério isso. Que pergunta complicada. Quem será? Será que é você, Lícita? Uma risada foi ouvida quando as mãos que cobriam meus olhos foram retiradas para a mencionada ficar sentada ao meu lado com seu sorriso radiante, enquanto segurava minha mão com ternura e afeto. Eu realmente estava sentindo os efeitos do meu chakra sendo sugado junto com minha energia vital, mas não demonstrei nada para não preocupar Lícita, já que tocar alguém sem matar essa pessoa era um dos maiores desejos de Lícita. Eu estava disposto a cumprir esse desejo dela e ainda vou conseguir ajudar ela com seu problema para que ela possa andar por aí a conhecer as maravilhas desse mundo, porque essa mulher é uma guerreira que merece isso, é muito mais. Então quer dizer que você é de uma outra terra longe do reino Clover? Pode contar mais como é seu antigo lugar antes de você ter vindo para o reino de Clover? Essa petição fez Liebe, que também estava olhando nossa interação de uma maneira confusa, mais divertida, também ficar curioso sobre como era meu antigo lugar, já que pela maquete que estava ao redor deles, dava para dizer que o lugar era realmente bonito. O mais curioso desse lugar era as cabeças de diferentes pessoas esculpidas na grande montanha que se destacavam entre toda a aldeia. Que se pode dizer que essas devem ser muito importantes. Eu ri um pouco para acariciar a mão de Lícita e fazer a cabeça dela ficar no meu ombro. Essa ação surpreendeu muito ela, mas Lícita não reclamou e ficou com a cabeça apoiada no meu ombro para eu perguntar para ambos. Bom, que vocês querem saber sobre meu antigo lugar?
Lícita começou a pensar um pouco olhando a maquete com curiosidade até apontar para a montanha onde tinha os rostos das pessoas, que a coisa mais curiosa que tinha em toda a maquete é também essa era uma das coisas que Lieb mais queria saber, já que de toda a aldeia que ele estava vendo, o mais curioso era justamente os rostos esculpidos na montanha que não dava para não serem vistas. Eu quero saber sobre os rostos na montanha, que são? São algum tipo de homenagem ou algum tipo de título? Eu rio com diversão enquanto usava um único selo de mão, já que minha outra mão estava sendo segurada por Lícita. Eu não tinha interesse nenhum em soltar sua delicada e macia mão. Eu novamente a manipulação de terra para fazer o monumento dos Hokages serem um pouco mais grandes, enquanto em cada cabeça aparecia uma figura de corpo completo que pelo rosto eram os mesmos que estavam esculpidos naquelas estátuas, enquanto cada figura parecia emanar um respeito enorme além de uma soberania orgulhosa. Que parecia ao mesmo tempo ter a gentileza e a amabilidade de um rei com seus súditos. Bom, vocês querem começar com os Hokages. Hokage na tradução desse lugar significa sombra de fogo. No meu lugar esse título se dá aos ninjas mais fortes da aldeia, que têm as qualificações para se tornar líder dessa aldeia. Em outras palavras, é como se fosse o rei mago daquele lugar. Lícita realmente se interessou bastante pelas similitudes que meu antigo lugar tem com o reino de Clover, como a decisão de líder como Hokage é rei mago. Lieb, bastante curioso, aponta para cada uma das figuras em cima das cabeças. Pergunta como uma criança curiosa, coisa que ele obviamente é. Essas pessoas que têm seus rostos esculpidos na montanha são os Hokages. Eu aceno com a cabeça para dizer, acariciando o cabelo de Lieb, bagunçado ele um pouco. Muito bem, Lieb, você acertou, com certeza você é um garoto muito inteligente. Lieb realmente não sabia como se sentir agora, já que esse sentimento era diferente. Aí mesmo tempo similar, quando Lícita lhe fazia a mesma coisa. Os demônios não têm esse tipo de ação, já que tudo que importa é o poder, que você tem o direito de fazer o que quiser com os demônios mais fracos que você, mas esse carinho, esse sorriso, o orgulho, junto com a expressão agradável de Lícita, que estava gostando do que estava acontecendo, ainda também felicitava Lieb. Ele não sabia muito o que era isso, mas tinha uma pequena impressão da palavra que se podia descrever isso: família. Esse era o sentimento de ter uma família. Bom, a aldeia se fundou com a ajuda de dois clãs, que vocês podem interpretar como famílias. A família Senju com seu atual líder é patriarca. A Shirama Senju é a outra família, era por muitos anos o inimigo jurado da família Senju, ao ponto de que as guerras entre essas duas famílias era algo normal. O ódio que eles tinham era quase impossível consertar. A família Uchiha com seu atual líder, a patriarca Madara Uchiha, criando uma estátua de terra com as figuras dos dois mencionados. Para Lícita, um pouco estranhada, perguntar, curiosa sobre a relação das famílias, como elas se juntaram para formar a aldeia. Se as famílias tinham uma relação tão ruim e odiosa, como elas se uniram para criar a aldeia? Essa é realmente uma boa pergunta, mas felizmente tem uma boa resposta. Moldando novamente a terra para as silhuetas de Madara e a Shirama se movimentarem como marionetes para ficarem um de frente pro outro, para as duas figuras apertarem suas mãos, para eu dizer, contando um relato. Aparentemente Madara e a Shirama se conheciam desde crianças, compartilhavam o mesmo sonho de criar um lugar onde as crianças pudessem ficar em paz, que elas não precisem ser mandadas para as guerras, já que devido ao tempo caótico de guerra que viviam antigamente, até mesmo crianças eram mandadas para o campo de batalha, muitas morriam, como era o caso dos irmãos menores de Hashirama e Madara, que morreram durante a guerra. Eu senti como a mão de Lícita apertava mais forte minha mão enquanto conseguia sentir seus sentimentos negativos sobre as crianças serem mandadas para a guerra. Ela era uma mãe, como mãe ela poderia imaginar a dor das mulheres que perderam seus filhos. Isso a entristecia muito, mas o sentimento mais forte que emanava dela era a ira de uma mãe ao ouvir que as crianças eram mandadas ao campo de batalha, sendo que nenhuma criança deveria passar por isso nunca na vida. Lieb, por mais que realmente ficou surpreso por como era a vila antigamente, mas ele era um demônio, algo como isso era realmente incrivelmente comum com os demônios recém-gerados, também porque ele entendia bastante o que é isso. O sentimento de Lieb era mais de compreensão, pena.
Madara e Hashirama se conheciam desde crianças, mas devido que ambos estavam em tempos de guerra, ambos ocultaram seus sobrenomes um do outro, mas isso fez com que ambos pudessem se conhecer melhor e até mesmo criar um vínculo de amizade que poderia até mesmo ser uma irmandade. Ambos tinham o mesmo objetivo: criar um lugar onde as crianças não seriam obrigadas a ir ao campo de batalha, é que finalmente pudesse existir paz. O aperto de Lícita diminuiu um pouco, mas ainda estava prestando atenção na história e olhando as figuras de terra de ambos mencionados. Infelizmente ambos tiveram que se separar e deixar sua amizade, porque ambas famílias descobriram sobre os encontros dos dois. Quase se iniciou uma batalha, mas felizmente ambos concordaram em abandonar o lugar. Os anos se passaram e as guerras entre os clãs continuaram intensamente, agora com os novos líderes de família, Madara e Hashirama. A luta desses dois faziam o campo de batalha tremer e até mesmo podia remodelar a paisagem de tão poderosos que eram seus ataques. Mas depois de uma batalha inventa e desgastante, Madara infelizmente perdeu, mas Hashirama não queria matar Madara, porque ambos ainda depois de tantos anos ainda tinham o mesmo sonho e que ainda o considerava um irmão, é que ele não estava disposto a conseguir seu sonho, se isso tivesse que levar a vida do seu melhor amigo e eterno rival. As esculturas de terra ficam em uma posição de Madara no chão e Hashirama em pé segurando uma katana com a cabeça baixa. Hashirama realmente queria saber se não teria outro jeito de que a guerra acabasse sem que ambos tivessem que se matar, mas Madara, que naquele tempo já tinha perdido outro irmão, seu mais novo e seu irmão mais querido Izuna, não haveria outro jeito se não pagar sangue com sangue. Naquele dia foi onde Hashirama fez uma ação que mudou completamente o rumo da guerra. Ele estava disposto a cometer suicídio para que seu amigo consiga seguir o sonho dos dois, é que a dívida de sangue seja paga. Mas foi nesse momento tudo mudou. Madara se comoveu pela ação do seu amigo e o impediu de se matar. Madara fez sua última aposta: acreditar em Hashirama, como os velhos amigos que eram. Mostrando a figura de Madara impedindo de Hashirama de enfiar uma kunai em seu estômago, o que chocou realmente Lícita e Liebe, que não esperavam esse desenrolar da história e acreditavam que Hashirama teve que matar Madara ou que ele deixaria Hashirama se matar para cumprir a dívida de sangue, mas foi surpreendente como Madara impediu isso e deu uma chance a Hashirama em nome da sua velha amizade. O que sacou um sorriso em Lícita, que se acomodou mais no meu ombro contente com o desenrolar da história. Liebe queria saber mais sobre como continuava essa história. Madara e Hashirama, agora unidos por uma causa maior, juntos acabaram com as guerras entre os clãs e finalmente poderiam se juntar pelo sonho que os dois tanto lutavam: construir um lugar onde as crianças não precisaram mais serem mandadas para o campo de batalha. Fazendo as duas estátuas de terra dos dois apertarem as mãos, fazendo elas se transformarem em areia e se juntarem com a aldeia de terra. Hashirama foi escolhido como líder dessa aldeia, que Madara lhe deu o nome de Vila Escondida entre as Folhas, ou Konoha. Hashirama se tornou o primeiro Hokage da aldeia. Esse manto foi passado para os ninjas mais poderosos de cada geração. Para a aldeia de terra se afundar no chão, voltando a como era antes. Essa é a história do lugar de onde eu vim. Realmente uma grande história de origem brutal. Você ainda sente falta do seu antigo lugar? Eu pensei um pouco me lembrando do que poderia ser considerado meu antigo lugar, mas tudo que veio na minha cabeça era o reino dos elfos, de como ele está nos dias de hoje. Isso me fez ter um pequeno sorriso triste que foi percebido por ambos, que me olharam com um pouco de preocupação, principalmente Liebe por achar que tinha feito uma pergunta que não deveria, mas eu simplesmente neguei com a cabeça e respondi com agora um sorriso nostálgico. Sim, eu realmente sinto falta do meu antigo lugar, mas sei que eles ficaram bem sem mim. Um dia, quem sabe eu não o veja novamente. Lícita sorria acariciando minha mão com carinho, enquanto Liebe ficava aliviado. Eu sinto como tem alguém ativando uma das minhas kunais da técnica do deus do trovão voador. Isso me faz dar um suspiro decepcionado por ter que sair do ambiente cômodo que tinha com Lícita, que ainda estava deitada no meu ombro. Mas quando percebeu meu suspiro, se levantou do meu ombro e perguntou curiosa: aconteceu alguma coisa? Eu aceno com a cabeça para dizer com cara de pôquer: parece que o Julius está me chamando para alguma coisa e eu tenho que ir agora. Eu me levanto junto com Lícita, que ainda estava segurando minha mão, para Liebe perguntar com curiosidade: quando você vai voltar?
Eu sorrio acariciando a cabeça de Liebe, bagunçando novamente seu cabelo para dizer com um sorriso divertido e sem perceber meio paternal: não se preocupa, moleque, eu volto assim que terminar. Não se preocupa com seus treinamentos. Vou deixar um clone que vai te ajudar a ensinar tudo que eu sei. Para fazer um selo de mão, do lado de Liebe aparecer uma cortina de fumaça onde dela surgiu uma cópia idêntica à minha. Nenhum dos dois estavam tão surpresos, porque me viram usar essa técnica muitas vezes para fazer muitas tarefas. De acordo com Lícita, essa técnica era incrivelmente conveniente para tudo. Eu até tenho que concordar com isso, já que se eu tivesse a técnica de clones na minha antiga vida, eu usaria ela para tudo na minha vida. Clone levou Liebe para uma parte do bosque. Já fazia algumas semanas que eu tava aqui e ainda o treinamento de Liebe não deu muitos resultados, mas eu tenho uma ideia arriscada com o Kurama que pode dar muito certo, mas também Liebe pode ficar com muita raiva de mim por conta disso. Mas essas coisas eu deixo para meu futuro. Eu estava fazendo um selo de mão até que algo, ou melhor, alguém interrompeu minha concentração, e era a Lícita que tinha me dado um beijo na minha bochecha para dizer para mim com seu clássico sorriso radiante: fique bem e volte logo, estarei esperando com uma boa comida caseira na mesa. Eu dou um sorriso de gratidão para dizer, dando um beijo em sua testa: voltarei tão rápido que você nem vai perceber que eu fui. Pegando minha capa que está no chão, colocar ela sobre meu corpo para me despedir de Lícita com um sorriso estilo prota para desaparecer em um piscar de olhos. Lícita ficou ali, olhando para o lugar onde antes era o lugar onde eu me encontrava, mas tudo que tinha no lugar era um par de flores que tinham sido deixadas pelo meu chacara natural. Lícita agora se sentia meio sozinha. Quando acariciava sua mão, percebia que somente tinha sua própria mão. Lícita não sabia quando tinha se sentindo tão apegada a alguém desde a última vez que conheceu alguém, mas a presença o carinho que Ashura sempre dava a ela que mesmo ainda sentindo um pouco de medo, ele ainda a ajudava, sempre estando perto dela segurando sua mão, enquanto dava aquele sorriso de que tudo estaria bem. Que sempre a reconfortava, que graças a isso ele não tem mais medo de tocar ele. Lícita não sabia, mas com ela continuando a pensar sobre Ashura, fazia seu rosto inconscientemente ficar um pouco vermelho, enquanto um sorriso um pouco bobo aparecia. Ela só negou com a cabeça com um grande sorriso. Ela prometeu que esperaria ele com uma boa comida caseira, e ela vai fazer a melhor possível para ele e para seu nisso melhor. A relação dele com Liebe já se parecia com um pai com seu filho, imaginando que isso possivelmente fazia deles como uma família. Esse pensamento fez Lícita fazer uma imagem mental dela ao lado de Ashura, enquanto entre eles estava o Liebe, enquanto na sua imagem mental ela estava com uma barriga grande. Isso fez Lícita ficar mais vermelha para rapidamente entrar na casa para fazer outras coisas enquanto tentava não pensar no que tinha imaginado. No reino de Clover, se dava para ver como eu de repente aparecia em uma sala de escritório um pouco bagunçada, mas ao mesmo tempo ainda tendo suas organizações. Uma pessoa estava sentada numa mesa com uma das minhas kunais em mãos, enquanto ela era rodeada por uma aura magia ao redor dela. Essa pessoa que estava segurando minha kunai era o atual Rei Mago Julius Novacromo, que tinha um pequeno sorriso divertido enquanto olhava de vez em quando a kunai em sua mão. Sendo sincero, tinhas minhas dúvidas sobre essa kunai, mas vendo com meus próprios olhos, isso realmente é uma habilidade muito rara e conveniente. Eu fico com cara de poker olhando a cena para dar um suspiro e perguntar, coçando minha cabeça: para o que você me chamou, Julius? Tem alguma missão que precisa de alguém com minhas capacidades? Julius ficou sério depois ouvir minha pergunta. Só colocou a kunai em sua mesa para dizer, mudando sua expressão para uma mais séria: para falar a verdade, eu realmente tenho algo para você, mas ainda faltar chegar mais alguém para eu começar a descreve? Eu levanto uma sobrancelha e pergunto: e quais seriam? A porta do escritório se abriu, fazendo eu me virar para trás, enquanto Julius dava um sorriso para dizer de uma maneira divertida: parece que finalmente vocês dois chegaram, e a Miss Ukeri e o Evelion Vangeance. Mostrando os mencionados, que tinham entrado na sala um pouco surpresos por eu também estar ali, mas não se importaram tanto, cada um ficou de lado, olhando para Julius, que era o responsável por reunir os três nesse lugar.